Olha, nós estamos com esse livro aqui, Profecias do Fim do Mundo, material maravilhoso para você dar de presente. Você vai dar alguma coisa de presente para alguém no final do ano agora? Compre esse livro aqui, ó, Profecias do Fim do Mundo. Profecias do Fim do Mundo é um grande presente em qualquer época do ano, né? E porque aqui tem o que já aconteceu, especialmente o que está acontecendo e mais especialmente o que vai acontecer. Então, é assim, bem impressionante. Só que quando eu escrevi esse livro aqui, muita coisa não tinha acontecido ainda, né? Quando eu fiz essa coletânea aqui, quando essas profecias foram, essas revelações foram escritas pelos videntes, santos, santas, beatos, beatas, veneráveis, também era uma coisa longínqua, distantíssima. Hoje já tem coisa que já aconteceu, filho. Então, já aconteceu, a gente fala todas porque o que já aconteceu é verdade. Quando era no tempo, nós estamos estudando aqui as profecias da Marie Julie. Ela nasceu em 1850, falecida em 1941. Quando ela faleceu, essas coisas todas que ela viu aqui, era um absurdo falar um negócio desse. Provavelmente um monte de gente nem acreditou. Teve gente que falou, ó, ainda bem que isso daqui é 1000 anos, né, aquela coisa. Só que tipo não, né? Tipo não, né? Nós estamos aí no 2025 e olha tudo acontecendo. O negócio está acabando, a listinha de profecia está acabando, aí o mundo está acabando, então a listinha de profecia está acabando, é. Então vamos lá. Marie Julie, né? Vamos continuar com a profecia dela aqui, vou pegar mais 2 parágrafos só, nós estamos entre trechinho e trechinho, porque o negócio é trágico. Falsas deusas serão adoradas. Tá? Falsas deusas serão adoradas. A igreja será abandonada, privada do Papa, da oração, de todos os ofícios, exilada de Deus e dos santos. Eles pretendem tirar os crucifixos e as estátuas dos santos e seus santuários para quebrá-los e profaná-los. Tá? Então, vamos aqui. Interpretação. Falsas deusas serão adoradas. Gente, nós vimos com muita tristeza, com bastante pesar, nós vimos, o Senhor me mostrou, né? Eu nunca via nada de transmissão ao vivo do Vaticano que não dava tempo, mas nesse dia 4 de outubro, na parte da manhã, sei lá porque o que eu estava pesquisando, me apareceu ao vivo o Bergoglio tapa Francisco simplesmente, né, no jardim do Vaticano. E eu parei, o que é isso que está fazendo? Eu não sabia, né? Não sabia o que ele ia fazer. Era a consagração do Vaticano a Pachamama, em terra. Certo? Que, na verdade, eles pegaram a Pachamama, mas com o significado de mãe terra, que nem deusa Gaia, tudo mãe terra. Depois ele vai ficar batendo mãe terra direto até o fim da vida dele. Tá certo? E fizeram aquele sacrilégio absurdo daquela cerimônia ali, justamente pagã, dentro do jardim do Vaticano, e ele participando, inclusive, ativamente. Teve um youtuber descarado aí que simplesmente ainda me combateu. Ele estava em Roma passeando com dinheiro não sei de quem, porque ele passou o mês inteiro lá no Sino da Amazônia e nunca explicou que dinheiro ele foi. Mas de qualquer forma também quase não fez vídeo depois disso, fez uns 2, 3 vídeos só lá e enfim, sumiu. Mas simplesmente o indivíduo, ele estava muito desconfortável, não estava desconfortável nada, e eu provei que ele não estava desconfortável. Quando no dia 7 de outubro ele fez uma outra cerimônia Pachamama dentro da Basílica de São Pedro, na frente do altar-mor, cheio de bispo e cardeal do lado dele, cada um com um livretinho rezando a consagração a Pachamama, daí o cara calou a boca e percebeu que ele não tinha mais o que dizer, que estava absurdo demais, e um monte de gente começou a criticar junto comigo. Só isso. Só que naquele dia, exatamente naquele dia, 4 de outubro, aqui no Brasil, na parte da manhã, lá já era a parte da tarde, dá 5 horas de diferença aí, o fuso horário daqui para a Itália. Naquele dia o Senhor mostrou para mim, eles estão consagrando a igreja a deuses pagãos. Os deuses dos pagãos são demônios, está na nossa fé. Tá certo? Está na nossa Bíblia escrito isso daí, umas 2, 3 vezes aparece a mesma frase. Os deuses dos pagãos são demônios. Bom, como os deuses dos pagãos são demônios, a igreja foi consagrada ao demônio, a igreja deles. Portanto, a gente nunca mais pode pisar lá. Só isso. É só isso. E, obviamente, o Senhor não ia ficar lá. Isso é óbvio. O Senhor não ficou lá. Foi aí que a gente entrou num problema. Bom, então hoje é sexta, era uma sexta-feira, dia 4 de outubro de 2019, dia de São Francisco de Assis, por sinal, meu santo de devoção. Tem devoção a ele, faz muito tempo já. E aí entrou a seguinte questão. Bom, agora a gente não pode mais pisar na igreja bergoliana. Ficou na cara que agora eles têm realmente outros deuses. Tanto é que está agora, assim, oficialmente consagrado ao diabo.
Mas aí como é que nós vamos fazer na sexta, no domingo? Domingo é dia de missa, e a gente não falta a missa, como é que vai ser? Foi aonde surgiu o encontro com Jesus. Primeiro encontro com Jesus, de sexta para sábado, o Senhor inspirou o roteiro do primeiro encontro com Jesus, que uma parte dele vocês têm aí, né? Alguma coisa depois eu dei mudando, aprimorando, mas uma parte dele vocês têm no manual da Igreja Doméstica. É o começo do missal, começa ali. E aí nós fizemos o primeiro encontro com Jesus, 9 horas da manhã, no dia 6 de outubro de 2019, a data da fundação da nossa paróquia Sagrada Face de Tours. Só que a Maria Julia tinha falado isso aqui, ó, falsas deusas serão adoradas. Agora, deusas, né? Interessante que ela não fala deuses, ela fala deusas. Agora, é importante que você entenda o seguinte, a pessoa, esse pessoal aí, simplesmente de outras seitas aí, religiões, cada um está na religião que quer. No Brasil, a pessoa tem liberdade de culto, ela pode ir para onde ela quiser. No final, a gente vai ver quem estava certo e quem estava errado, não é? A gente sabe que nós estamos certos, mas no final a gente vai ver quem estava certo e quem estava errado. Vai ficar na cara aí para o pessoal ver. Na hora que o Senhor chamar os justos do lado direito dele e os injustos, ímpios e iníquos do lado esquerdo, afastar dele, aí a gente vai ver quem estava certo e quem estava errado. E provavelmente muita gente que acha que estava certo vai perceber que vai cair do cavalo e perceber que estava errado. Mas enfim, a gente vem e ensina. Agora, cada um no seu quadrado. E eu não vou na seita de ninguém, então não venha na nossa igreja. E essa história de fazer, então, o ecumenismo, isso daí, olha, é só nas últimas décadas, não existe isso na Igreja Católica, 2000 anos de igreja nunca existiu. Quando se falava concílio ecumênico, era porque reunia todos os bispos do mundo inteiro, era isso aí que era o concílio ecumênico. Aí distorceram a palavra, jogam tudo culpa no Concílio Vaticano II, né? Mas eu queria que mostrasse o documento onde está dizendo que é para fazer isso. Porque uma coisa é culpar, né? Uma coisa é culpar o professor Emílio das igrejas estarem esvaziando, outra coisa é o professor Emílio ser culpado. São duas coisas diferentes. Muito diferente uma coisa da outra. Tá certo? Muita gente me acusou aqui na TV Nacional de Fátima, porque eu estava esvaziando as igrejas. Eu não tenho poder para fazer isso, se eu tivesse, elas estavam vazias já, meu filho. Acontece que não é, o próprio Senhor foi abrindo os olhos de mais gente, o próprio clero aí, apóstata, foi exagerando. E as pessoas foram caindo fora, especialmente depois que fecharam a porta na cara de todo mundo da igreja durante 2 anos, velho. E a pessoa entendeu que, bom, então eu posso rezar em casa, né? Então tchau, não volto mais para a igreja, não. Ué. Tá certo? Então, meus irmãos e minhas irmãs, são duas coisas muito diferentes. Então, cada macaco no seu galho, cada um, como se dizia antigamente, né? O ditado popular, né? Cada um no seu quadrado. Nós estamos na Igreja Católica Apostólica Romana verdadeira de 2000 anos. Quem quer ser bergoliano, seja bergoliano. Quem quer ser seita, não seja. Problema de vocês. Nós estamos aqui falando a verdade do Evangelho, explicando 5 vezes por dia. Quem quer ouvir a palavra, escute e aplique na sua vida, corra atrás de salvação. Quem não quer, bom, né? Vai ter bastante tempo para não se arrepender no inferno, né? Porque eles não ficam arrependidos no inferno, eles ficam revoltados contra Deus, que é a culpa é de Deus. Vai vendo, o negócio é louco desse jeito. Vamos terminar aqui, ó. A igreja será abandonada, privada do Papa. Não foi isso que aconteceu? É isso que aconteceu. Não tem mais, velho. Nosso Papa ficou preso durante 10 anos lá no fundo do Vaticano, Papa Bento XVI, 10 anos exilado no fundo do Vaticano, não arredou o pé, não voltou a ser cardeal. Se ele tivesse renunciado a ser Papa, ele teria voltado a ser cardeal. Como ele nem renunciou, ele continuou usando a roupa branca, e cardeal não usa roupa branca, ele continuou usando a roupa branca de Papa, continuou com o anel de pescador, continuou dando bênção apostólica e assinando o Papa Bento XVI, Benedictus XVI. E dando todos os sinais do mundo que ele continuava sendo Papa. Só que a sede estava impedida, ou seja, ele estava impedido de exercer o poder. Estava no poder espiritual, mas no poder administrativo não. O ministério ele não podia mais exercer, porque tomado o poder. Foi um golpe de Estado chamado Primavera Católica. Então ficou sem Papa. Espiritualmente, sim, continua, inclusive. Nós continuamos com o Santo Padre São Bento XVI, porque ele foi levado para o céu e continua sendo o Papa reinante. Professor, você é um cara legal, professor. Eu gosto de assistir seus vídeos. Eu maratono seus vídeos às vezes, professor, sabe? Mas o senhor voa muito, professor. Porque isso não aconteceu na história, professor. Como é que o senhor explica isso, professor? Então, é que também o Apocalipse nunca aconteceu, né? Então, a outra vez que aconteceu o Apocalipse de novo, você vê que vai ser parecido. Absurdo. Nunca aconteceu o Apocalipse, nós estamos no fim do mundo, é a primeira vez e última que isso acontece. Portanto, é tudo diferente. O Senhor disse no livro do Apocalipse, eis que façam novas todas as coisas. E ele levou o Papa Bento XVI para o céu, simplesmente a sede não está vacante no mundo, não erra quem diz isso.
a sede está retida no céu, e isso foi simplesmente inspiração do Senhor no dia da morte lá do Papa Bento XVI para mim. Professor Eminente, pode me matar, pode me torturar, que eu não mudo, que o Senhor me inspirou isso, o Senhor mostrou isso para mim, ué. O Senhor mostrou isso para mim, eu tenho certeza, não estou enrolando, porque se a sede estivesse vacante, eu diria, bom, a sede é vacante, a sede está vacante, mas não vacante porque a gente não aceita o Papa, como acontece com os sedes vacantistas. Vacante porque não tem Papa no poder, mas só que não está, ela está retida do céu. Isso aí foi o que o Senhor inspirou, a revelação do Senhor, pronto, acabou, discutir com ele. E não gostou, discuta com ele, né? Então, olha só, privada do Papa da oração, de todos os ofícios. A gente não reza mais do ofício, gente. A gente não reza mais, você acha? Quantos padres você conhece que reza a liturgia das horas lá, a oração das horas, né? Porque eu não conheci nenhum, né? Eu conheci vários. Exilada de Deus e dos santos, que é o principal. Exilada de Deus e dos santos. O Senhor não está mais lá. O Senhor, seus anjos e santos não estão mais lá. Eles quiseram consagrar a igreja. Primeiro deram golpe no verdadeiro vigário de Cristo, escolhido pelo Espírito Santo. Pecado mortal terrível. Depois disso, ainda por cima, consagraram o Vaticano, a Mãe Terra, a Pátria Mama. Então acabou, gente. Eles não querem o Senhor lá. Só isso. Ah, mas ninguém tem o poder. Teve uma aí que falou isso. Ah, mas ninguém tem o poder de tirar Deus. Ah, como assim um homem pode tirar Deus do lugar? Eu queria saber, é interessante como que o demônio inspira tanta porcaria na cabeça de quem não tem fé, né? Por isso que a pessoa fica cheia de dúvida, porque não tem fé. Porque simplesmente é o seguinte, sim, ninguém tem o poder, nós temos um poder terrível. Chama-se livre-arbítrio. A gente pode escolher a Deus ou não. E ele também tem livre-arbítrio. Ele falou, não fico mais aqui. E isso aconteceu várias vezes com o povo judeu. É só povo hebreu e povo judeu. É só ver os salmos, eles falam aqueles momentos de apostasia do povo, que eles iam para os deuses pagãos, Deus se retirava do povo e o povo ficava lá, sendo escravizado, perdendo um monte de batalha, morrendo um monte de gente, aquela desgraça toda, até eles se converterem, se arrependerem e voltarem aos pés do Senhor, pedir perdão e pedir para Ele ajudar. Isso aí nós que conhecemos, porque nós conhecemos a Bíblia. Nós conhecemos a Bíblia, nós estudamos no decurso de um ano eclesiástico, a gente estuda na liturgia das horas uma vez a Bíblia inteira. A parte que é de Deus, do Antigo Testamento, o Novo Testamento inteiro. E a parte do Antigo Testamento, a parte que Deus fala com o ser humano, Deus se revela ao ser humano. Então, o que acontece? A sabedoria de Deus, nós estudamos tudo isso. Então, o que acontece? Nós já vimos isso várias vezes. Quem estiver aqui fazendo o estudo da liturgia das horas 4 vezes por dia, sem falhar nenhum dia, sabe disso. Já viu isso daí com certeza várias vezes, então não é nada de se espantar. O Senhor vai ficar no lugar que não querem que ele esteja lá e estão consagrando o demônio. Não significa ter o poder de tirar Deus, significa simplesmente ter o poder de chamar o demônio neles. E o Senhor fala, então fica. Tudo é de Deus mesmo. Ele fala, quer, então tá, se vira contra, vira o rosto pro outro lado, não olha mais para eles, e aí é isso que está acontecendo aí, estão indo à falência, né? Eles pretendem tirar os crucifixos e as estátuas dos santos de seus santuários para quebrá-los e profaná-los. Queria lembrar vocês que já tem várias igrejas aí, né, bergolianas na Europa, que já não tem mais o crucifixo em cima do altar. Inclusive teve um padre minto aí, artístico, né? Padre minto artístico aí, que simplesmente foi assim um escândalo. Fizeram uma série de fotos quando ele começou há anos atrás aí a televisionar, a transmitir as missas dele, o tamanho que era o crucifixo, só teve que ficar desse tamanho, e da última vez que tiraram foto não tinha. Gente, a religião do anticristo é uma religião sem cruz. A religião do anticristo, ele vai propor isso aí, uma religião sem cruz, sem sofrimento, só alegria, só ecologia. Tá? É isso que vai acontecer. E você vê que eles quebram as imagens aí, e esses padres, entre aspas, eles não tomam a atitude de colocar câmera na igreja inteira, e tem dinheiro para isso, colocar lá a câmera de segurança na igreja inteira, colocar um segurança na porta, contratar uma empresa de segurança aí que vigie. O sujeito não quebra imagem de igreja aí porque não quer. É só chegar e quebrar. E eu nunca vi nenhum padre, entre aspas, pular no pescoço do cara e vem cá que eu vou chamar a polícia, daqui você não sai não, rapaz. Nunca vi. No geral, quebrou. Aqui em Minas tem umas igrejas históricas que já foram atacadas. Entrou uma pessoa aí, mas não dão nem muita visibilidade, sai aquela noticinha, você não sabe se vai fazer restauração da imagem, você não sabe nada, você sabe só que quebraram a imagem. E ficou por isso mesmo.
E não veio a diocese falando, agora a nossa diocese aqui está sendo visada por vândalos, nós vamos colocar então segurança em todas as portas, nós vamos colocar... Vamos fazer um esquema com os leigos e ter sempre alguém do grupo de oração lá acompanhando para a igreja não ficar sozinha. Tinha um padre na Catedral de Taubaté que ele simplesmente, ele entrava, né, para a sacristia, ele fechava a porta ficava permanentemente fechada. E a igreja, quem conhece a Catedral de Taubaté, ela fica bem na praça central da cidade. Entra todo mundo, sai todo mundo. Um belo dia roubaram lá um crucifixo desse tamanho de bronze. Quem foi? Nem câmera não tem. Como assim quem foi? Eu não sei, sumiu, evaporou. Aí você pensa que foi feita campanha para comprar outro? Não. Não tem muita coisa estranha aí? A atitude está esquisita? Tá. Isso não é digno de igreja verdadeira. Isso é digno de igreja falsa. A igreja verdadeira preza, zela justamente pelas coisas sagradas. A falsa é isso aí que vocês estão vendo. Nós estamos, meus irmãos, no fim do mundo. Isso aqui é o fim do mundo, é o fim dos tempos mesmo. E aí a gente tem que se preparar, porque está aqui, está sendo cumprido. As profecias estão se cumprindo diante dos nossos olhos. Tudo vai acontecer. Jesus disse isso para mim. Alguns meses atrás, quando o Leão Lobo foi eleito, eu falei para ele que eu queria desmascarar o indivíduo, que eu já tenho bastante material para falar tanta coisa dele que vocês não têm noção. E cada dia juntar mais, se eu quisesse. Se o Senhor me deixasse, o Senhor falou para mim, tudo tem que acontecer. Ele não deixou, ele falou, tudo tem que acontecer. Largou, mas quem está lá, gente, quem está lá, simplesmente está não me engana que eu gosto, ou então está muito bom aqui, não me perturba, aqui está confortável, eu quero ficar aqui. Tem vários tipos de pessoas que estão lá. Tem a pessoa que não tem informação, mas tem quem tem informação sim e fica lá do mesmo jeito. Tem a turma que está lá porque está confortável. E tem os que são militantes mesmo, que sabem que a igreja é bergoliana, que foi tomada e simplesmente estão lá do mesmo jeito, só esperando para fazer pior. Não fazem pior ainda porque ele acha que tem fiel que não vai aceitar. A professora Ebina é muito chato, cara. Ele fica falando as coisas, ele revolta os fiéis. Você viu o que ele fez com o missal? Ele pediu uns 4 anos a gente lançar o missal, cara. O prejuízo que nós tomamos, não. Desse jeito. Por que os canais são todos censurados? Porque eles sabem que eu abro a boca e o povo escuta. E eu sou, assim, um paralelepípedo no sapato deles, porque é a tal história. O Senhor me constituiu pároco leigo da paróquia Sagrada Face de Tours. Tem gente hiena que chega aí nos canais da risada, pároco leigo. Ô, hiena, dá para parar de mostrar sua estupidez em público? Pároco é quem toma conta da paróquia. Eu, como não sou padre, sou leigo. Tradicionalmente, era o padre que tomava conta da paróquia. Como não tem mais, o Senhor me colocou para tomar conta da paróquia Sagrada Face de Tours, só isso. Você está achando estranho por quê? Em um monte de lugar no mundo, e aqui já começou na América também. Na América do Sul, o padre simplesmente, entre aspas, aparece uma vez por mês, consagra um monte de hóstia. Eu falei, cara, quantas pessoas tem na missa por semana? São uns 200. Então, eu vou consagrar umas 850 hóstias, vai dar para o mês inteiro, tá bom? E aí... E não aparece mais, aparece uma vez por mês só para faturar. E isso é um projeto de um bispo da Colômbia, no primeiro sínodo que teve depois do sínodo da Amazônia, o sínodo dos sínodos, primeira vez que teve aqui em outubro, justamente no Vaticano, a proposta era essa. Aí falaram para ele, fica quieto, o professor Emílio está fazendo isso, e todo mundo vai começar a falar que é pároco leigo agora, cala a boca. Eu sou porque o Senhor me constituiu, não é minha ideia, não foi porque eu quis, foi porque o Senhor me constituiu e me colocou aqui, eu nem imaginava isso. Certo? Então, meus irmãos, está acabando. Está acabando. Nós estamos mesmo no fim do mundo. Nós vamos ver a volta de Jesus. É primeiro o anticristo. Primeira grande tribulação, o anticristo, a besta, a marca da besta, a grande perseguição. Quem não tiver a marca da besta, 3 dias de escuridão. Vem São Pedro e São Paulo depois de toda a destruição para constituir o último Papa válido Petrus Romanos. O penúltimo foi Bento XVI e por sinal a profecia de São Malaquias. E essa profecia de São Malaquias sempre foi aceita pela igreja até o Paulete e Ricardetti resolver dizer que não era. Até ele era. Ele é o cara. Ele decidiu e afirmou que não é válido, mas até ele era, até antes dele era. E muita gente segue o cara porque o que ele fala é confortável, né? Ele fala o que o povo quer ouvir e pagam para escutar o que ele quer, o que querem ouvir. Então pronto, tá? Aqui ninguém paga nada e eu falo o que a turma não quer ouvir.
Certo? Então, meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos nesse tempo que a Beata Ana Catarina Emérita previu, que ia ter um papa, que ia ser preso, tal, ia ser morto, nós íamos ficar um tempo sem papa, várias profecias da nossa igreja reconhecidas falam isso, e depois, então, dos 3 anos de escuridão, nós teríamos Pedro Romanos, é o último papa válido, está dentro de todas as profecias que falam do nosso tempo, e aí volta Jesus. Jesus é o último, não é agora, é o último. Nós estamos mesmo no fim do mundo, gente. Esse aqui é o final dos tempos, que são os últimos. São os tempos do Apocalipse. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado. Quem não acredita, não acredita. O que eu posso fazer, né? Quem não quer acreditar, vai descobrir tarde demais que está errado.